De acordo com a lenda, um casal estava extremamente apaixonado e decidiu fugir para se casar. Eles iriam se encontrar ao lado do Lago de Lotus, exatamente à meia-noite. Mas ao chegar no local, a garota acabou esperando por um longo tempo. Passou-se mais de uma hora e o rapaz não havia aparecido. Frustrada com aquela situação, a jovem resolveu voltar para casa. Quando no meio do caminho, acabou se deparando com um namorado acompanhado de uma outra garota. Depois disso, ela ficou tão decepcionada e triste que voltou chorando até o lago. E ao chegar lá, pulou e se afogou. O problema é que aparentemente o seu espírito ficou preso no lago. Os antigos contam que um outro casal acabou marcando de se encontrar no lago em uma certa noite. O rapaz, ao chegar lá, ficou andando de um lado para o outro enquanto esperava por sua namorada. Foi quando escutou uma voz de mulher que vinha do lago. "Eu pedi para você me encontrar à meia-noite, não pedi?" O rapaz, assustado, respondeu que não. E logo em seguida, foi arrastado para o lago por duas mãos pálidas. A lenda fez com que as pessoas concordassem em não se encontrar no lago tarde da noite, e que caso isso aconteça e a pessoa ouça a voz de uma mulher, ela não deve responder e muito menos olhar na sua direção. Existe uma lenda urbana chinesa que conta sobre um ônibus que desapareceu em uma noite de dezembro. E este era o seu número: 375. Dizem que ela se baseia em uma história real que aconteceu na cidade de Pequim. Em uma certa noite, o ônibus 375 rodou pela cidade, pegou os seus passageiros e misteriosamente acabou desaparecendo, sem deixar quaisquer vestígios. Não importa o quão esforço as autoridades o fizessem, o ônibus jamais foi localizado. O acontecimento causou muitas intrigas pelo desaparecimento de famílias que estavam no ônibus. A teoria seria de que o ônibus havia sido sequestrado. Porém, algumas pessoas relatam terem visto o mesmo ônibus na cidade pelas madrugadas, e que todo passageiro que se atreve a subir nele desaparece misteriosamente. Contam que na China era comum se oferecer bolsa de estudos a estudantes japoneses. Então, alguns jovens do Japão saíam do seu país para ir estudar no país vizinho. Porém, com o passar do tempo, alguns desses japoneses que estavam indo para a China começaram a desaparecer. Aparentemente, ninguém sabia o motivo. Eles simplesmente sumiam. Uma menina decidiu fazer uma visita na China antes de receber a sua bolsa de estudos.
Ao chegar, ela começou a passar em várias lojas que tinham na cidade de Xangai para se adaptar à cidade. Até que ela achou uma loja muito estranha. A loja das bonecas Tumbler. Ao entrar no lugar, ela reparou que havia uma enormidade de bonecas em tamanho real de uma pessoa. Haviam homens e mulheres perfeitamente enfeitadas em suas poses imóveis. Ela começou a andar pela loja, observando atentamente a cada boneca. Era realmente incrível o quão perfeita era cada uma delas. Sem dúvida devia se tratar de uma verdadeira obra de arte. Entretanto, ela parou de repente diante de uma que lhe chamou a atenção. Esta estava sorrindo e segurando uma caneca, e nela haviam palavras escritas em japonês. A garota se inclinou para ler, e estava escrito: Socorro! Eu sou da universidade e estou mantida em cativeiro. A garota, assustada, saiu correndo da loja. Dizem que ao voltar ao Japão, ela informou às autoridades o que havia visto. Porém, ao chegar em Xangai, no local onde a loja ficava, estava somente um galpão vazio. A loja das bonecas Tumbler havia desaparecido. O que contam é que tudo possa ter sido somente algo da cabeça dessa garota. Porém, os estudantes que sumiram naquela época permanecem desaparecidos até hoje. No início dos anos 80, uma padaria em uma pequena cidade chinesa começou a fazer um enorme sucesso. Todas as pessoas do bairro não falavam de outra coisa a não ser dos saborosos pães de carne que ali eram vendidos. Entretanto, de tempos em tempos, a padaria acabava ficando alguns dias, às vezes semanas, sem aquela apetitosa iguaria. Quando questionado do que eram feitos aqueles pãezinhos, o dono do local respondia que eram feitos com carne de porco. As pessoas achavam aquilo estranho. Afinal, a carne de porco era fácil de se conseguir. Os demais ingredientes para fazer o pão também. Então, por que havia aquela demora de tempos em tempos para voltar a vendê-los? Foi então que um perito em comidas resolveu ir até o local para provar o tão apetitoso pão. Ao experimentá-lo, ele realmente teve que admitir: aquele pão era muito saboroso. Entretanto, o seu aguçado paladar sentiu um gosto diferente e definitivamente não era gosto de carne de porco. Ele então compra mais um pão de carne e os leva para fazer uma investigação para descobrir que carne era aquela. E ao sair o resultado, ele vomitou. A carne que estava sendo usada nos pães era carne humana. O padeiro acabou preso e na delegacia ele confessou. Em um certo dia, ele acabou brigando com um cliente e no calor da discussão, ele sacou a faca e o matou. Como não tinha onde esconder o corpo, resolveu fazer pãezinhos recheados com a carne do homem. Porém, os pães fizeram tanto sucesso com os clientes que ele precisava de mais carne humana. E então, ele começou a matar os entregadores que traziam a comida para ele. Dizem que ele foi condenado à morte,
Mas também dizem que algumas daquelas pessoas que provaram os saborosos pãezinhos sempre dão um jeito de conseguir mais. Há muitos anos atrás, em uma pequena vila na China, havia um rico fazendeiro. Muito mesquinho, ele contratava os camponeses para colher o arroz que ele cultivava e, em troca, lhes pagava uma quantia miserável. Como o trabalho é escasso, os camponeses aceitavam sem reclamar. E naquela época, era comum crianças e velhos trabalharem o dia todo ao lado dos adultos. No entanto, com o passar do tempo, algumas meninas que trabalhavam para o homem começaram a desaparecer misteriosamente. Foram 2, 3, 4, 5 meninas desapareceram em menos de um mês. Os camponeses ficaram desesperados, mas o fazendeiro parecia não se importar. Ele queria somente que eles fizessem o seu trabalho. Numa certa tarde, um garotinho já muito cansado, após muitas horas de trabalho, saiu escondido e foi até o lago que ficava atrás da casa do fazendeiro. Ele sabia que era arriscado, pois se algum capataz o pegasse, poderia sofrer graves consequências. Ele se encostou sobre a sombra de uma árvore e cochilou. Ele acordou sobressaltado com um pedido de ajuda. "Me ajude, por favor", dizia uma voz feminina. O garoto olhava para os lados procurando de onde vinha aquela voz. "Por favor, nos ajude." Outra voz, também de menina, ecoou em seu ouvido. Logo, outras vozes se juntaram, sempre pedindo por ajuda. Ele então se virou e olhou para o lago. Diversas mãos putreficadas acenavam e gritavam por ajuda. O garoto se virou e correu o mais rápido que pôde. Quando ele chegava próximo aos camponeses que estavam trabalhando, a mão grossa do fazendeiro o segurou pelo ombro. "Onde você estava, seu moleque? Foi roubar minhas frutas?" Todos pararam e o olharam. Lá atrás", o menino balbuciou. "Tem pessoas se afogando dentro do lago." "Podem ser as meninas que sumiram", disse alguém no meio da multidão. Ora, calem a boca e voltem ao trabalho, ou não receberão um só centavo", gritou o fazendeiro. Mas os camponeses não se importaram. Seguiram o garoto até o lago, mas aparentemente não havia nada lá. O lago parecia mais tranquilo do que nunca. O fazendeiro tomou a frente. "Estão vendo? Uma criança idiota falando coisas idiotas. Tem que ser punida severamente." Foi quando, por um descuido, ele tropeçou e caiu na água. De repente, diversas mãos de criança se envolveram no seu corpo. Começaram a lhe puxar para o fundo, enquanto ele pedia por socorro. As pessoas olhavam aquela cena de forma incrédula, até que, após ele se debater por alguns instantes, o silêncio voltou. Não havia mais nenhum sinal do fazendeiro. Ele havia sido tragado para o fundo do lago. Ficou-se sabendo por meio de um dos capatazes que, ao longo daquele mês, o fazendeiro chamava de forma discreta aquelas meninas para irem até o lago atrás da fazenda. Ele lhe prometia uma sacola de frutas, mas ao chegar lá, ele as estuprava e depois as afogava no lago. Depois do ocorrido, os camponeses foram embora e a fazenda acabou abandonada. Porém, alguns turistas que acampam e costumam fazer trilhas próximo àquela região
Dizem que à noite ainda é possível ouvir os pedidos de ajuda que vêm daquele lago.